estamos de volta ao debate livre na televisão que mudou a televisão. Estamos aqui a falar das causas e consequências dos focos de instabilidade que se verificam na África Central e também nos Grandes Lagos, com Israel Bonifácio, Bernardino Neto, Matias Pires e Admir Francisco. Antes de falarmos sobre a República Centro-Africana e o Gabão, vamos abordar o Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução que ameaça o Sudão do Sul com novas sanções se não cessarem as hostilidades entre o governo de Salva Kiir e a oposição armada liderada por Riek Machar. As autoridades do Sudão do Sul afirmaram em maio último que as sanções dos Estados Unidos da América contra os membros do seu governo não vão atrapalhar o esforço para alcançar a paz no país. O porta-voz do governo, Michael Makuei, disse à agência Xinhua em Juba que o governo está empenhado em promover a paz, apesar das ameaças de Washington de sancionar os altos funcionários do presidente Salva Kiir. Estas declarações ocorrem no momento em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas vota para a imposição de sanções a altos funcionários do governo, incluindo o ex-líder do Exército. As medidas propostas incluem congelamento de contas e a proibição de viagens para 6 dirigentes de ambas as partes em conflito por obstruir os esforços de paz no Sudão do Sul. O conflito do Sudão do Sul entrou agora no seu 5º ano. A guerra teve início em 2013, depois que as forças leais ao presidente Salva Kiir e ao seu ex-vice Riek Machar se envolveram em combates. O acordo de paz de 2015 para acabar com a violência foi novamente violado em julho de 2016, quando as fações rivais retomaram os combates na capital Juba, forçando Riek Machar a fugir para o exílio. Milhões de civis sul-sudaneses buscaram refúgio em países vizinhos enquanto o conflito prossegue, apesar das tentativas da comunidade internacional de pôr fim às hostilidades. Bernardino Neto, acordos sucessivamente violados no Sudão do Sul entre Salva Kiir e Riek Machar. Para onde é que caminhamos no Sudão do Sul? Olha, toda esta região abarca a região dos Grandes Lagos. E aqui voltamos à questão que o Presidente da República fez referência, à legitimidade para o fazer. Agora, não pode, sempre que estão a nosso favor, aplaudimos, e quando a situação não diria até contra, mas foi uma afirmação bastante ponderada, e aparece a República Democrática do Congo a fazer um remoinho num copo d'água. E depois, ao que nós sabemos, na agenda da diplomacia presidencial, a abordagem não é apenas aspectos domésticos, são aspectos regionais, aspectos continentais, aspectos globais, para se saber qual é o posicionamento do Estado na defesa do seu interesse nacional e que parceria pode fazer para alguma aliança, para encontrar soluções comuns, porque hoje nenhum Estado está isolado. E o presidente Kabila sabe disso. Agora, vir e rebelar-se contra um discurso que tem legitimidade para o fazer, em primeiro lugar, como que a presidência da região dos Grandes Lagos esteve com Angola. Transitou agora para a República do Congo-Brazzaville. Deixa-me só acrescentar que é do órgão da SADC, Política de Defesa e Segurança, justamente, da SADC, onde a República Democrática do Congo é Estado-membro. Então, quer dizer, há aqui situações onde Kabila, e ali nós não podemos nos distrair, porque isto é apenas uma conversa de diversão, porque em termos de objetividade, em termos de pensamento estruturado, a República Democrática do Congo está atrás do prejuízo. Olhando para a situação do Sudão, a pergunta que me faz, o Sudão é pena daquele povo. Foram 50 anos de guerra para que aquela região fosse um Estado soberano. Passou a independência, infelizmente, a independência trouxe uma confusão da dimensão do conflito que tiveram que é para trazer a independência. E aqui, com problemas muito mal resolvidos, onde a questão do petróleo ainda não está definido de que lado é que ele vai circular. Porque ao circular pelo Sudão, da qual eles fizeram a ruptura, também está com alguma dificuldade. Então, qual é a saída? Então, há aqui um contexto de situações onde as lideranças não se entenderam, mas mais do que isto é que o Sudão está numa crise humanitária. Há fome dentro do Sudão, há sofrimento dentro do Sudão. E agora aparece, de forma paradoxal, a comunidade internacional a dar sanções a um Estado que já está fragilizado. Então, onde começar a solução dos problemas? O conflito não está resolvido. Qual deve ser a saída?
A saída, eu acho que posições muito mais ponderadas, perceberem primeiro onde é que está o ponto, onde é que dói o calo entre Salva Kiir e o senhor Riek Machar. Se isto não se perceber, estamos a perpetuar o conflito, já acima de 5 anos, e sempre com posições que não nos levam a soluções. Angola teve a solução do diálogo à volta da região dos Grandes Lagos, procurou concertação, procurou as lideranças para encontrarem um caminho comum onde fossem confortados os interesses do Riek Machar e do Salva Kiir. Infelizmente, o tratamento que se deu não teve a substância e esse tratamento teve o reconhecimento da senhora Hillary Clinton enquanto secretária de Estado norte-americano e depois o próprio senhor John Kerry, que veio a Angola reconhecer os esforços da liderança de Angola na construção da estabilidade para a região dos Grandes Lagos. Não sei se é do vosso conhecimento, mas o primeiro homem de Estado angolano a ir ao Sudão do Sul, ainda antes de Angola assumir o seu primeiro mandato na Conferência para os Grandes Lagos, foi Lopo do Nascimento. Pronto, é um dado aqui. E reparem, Lopo do Nascimento, uma figura que nós temos como de referência em vários processos de negociação e que é uma figura das poucas angolanas altamente respeitada. É verdade. E então foi precisamente debitar a sua experiência, o seu conhecimento para criar estabilidade. Essa estabilidade que se procurou construir hoje esvazia-se, talvez até por questões excessivas, de capricho das duas lideranças, que é da parte do senhor Salva Kiir, como da parte de Riek Machar. Então precisamos encontrar elementos estruturantes do Estado. E os elementos estruturantes do Estado são as leis. As leis são as leis que não são respeitadas em África. Aliás, o que mais se desrespeita cá em África são as próprias leis. Isso é uma questão de consciência. Mas eu vou dizer uma coisa. Portanto, a questão do Sudão do Sul, eu penso que é de base, é da criação, é de berço. O Sudão do Sul não foi bem criado. As pessoas que estiveram envolvidas na criação do Sudão do Sul, eventualmente tiveram objetivos diferentes daquilo que é o interesse nacional. E daí nós estarmos a assistir o que tem vindo a acontecer, tanto para o partido de Riek Machar como Salva Kiir. Salva Kiir, em dado momento, portanto, entendeu que fosse ele o pai de tudo e que não pudesse partilhar com o Riek Machar. E Riek Machar, em dado momento, também entendeu que era exatamente uma peça fundamental e que se ele não fosse, portanto, tido neste processo, o país não andava. O certo é que eu penso que nessa altura a agenda que vai funcionando é de Riek Machar. A agenda de Salva Kiir não está funcionando. Não está funcionando porque enquanto Presidente da República não consegue manter e colocar o comboio nos eixos e o país está como está e como disse aqui o meu colega, portanto assistimos aqui a grave crise humanitária que o país enfrenta, que é uma das piores que o continente africano vai enfrentando, para além do Mali e da Somália. Depois temos aqui o próprio Salva Kiir, o Riek Machar, que na verdade não quer, portanto, abdicar daquilo que são as próprias Forças Armadas. E aí está o problema da criação desse Estado, porque não olhou-se na questão das Forças Armadas, que tem vindo, tanto a ter sido recorrente nos processos de reconciliação nacional, em que uma parte, tanto também detém o poder das forças, já tem um exército, e dois exércitos, obviamente, não coabitam. E não coabitam é o que aconteceu. Muito recentemente, o presidente Riek Machar tentou entrar no seu próprio país, não conseguiu, depois das negociações que foram exatamente lideradas pela União Africana, enfim, mas não conseguiu, portanto, vincar esses acordos, e hoje assistimos o Sudão do Sul que tem a ver com a própria criação. Obrigado. Edmir Francisco. Amílcar, é o que os colegas que antecederam realizaram. O Sudão do Sul, eu costumo considerá-lo como sendo um nado morto, por uma questão muito simples. Um Estado que nasceu com o patrocínio dos Estados Unidos da América. Mas que falhou a partida. Porque, como sabe, o Sudão do Sul surgiu na perspectiva de desmembramento, uma vez que, ao nível do Sudão, estavam os árabes, que eram muçulmanos, e a parte sul, que são os cristãos. Mas, apesar deste problema que teve como base fundamentalismo religioso, o que separou o Sudão é o fundamentalismo religioso, quando se criou o Sudão do Sul, surgiu o nacionalismo étnico. Voltamos àquele velho problema do continente africano. E aqui os Dinkas e os Nuer. Os Dinkas, que são liderados pelo presidente Salva Kiir, e os Nuer, que são liderados pelo Riek Machar. Riek Machar detém poder bélico ao nível do Sudão.
Não obstante, por exemplo, o presidente Salva Kiir ter apoio internacional. Aliás, é só que esse apoio vai se esvaindo com as sanções que as nações vão aprovando, que não é contra o indivíduo, mas é contra o Estado. E isso esfola, quer a população, porque, como sabe, são as pessoas são as populações que ficam desprovidos dos recursos que deviam ter, uma vez que as sanções incidem sobre o Estado. De qualquer forma, tentou-se agora criar o Governo da Unidade Nacional. Eu acho que é uma fórmula que se criou para os países em crise em África, ou seja, todas as forças políticas coabitam, mas ninguém faz nada, porque ninguém assume responsabilidade, mas também não resultou porque o presidente Salva Kiir não quer coabitar novamente com Rico Machar. De qualquer forma, é um impasse político que se criou. Eu acho que a União Africana e o IGAD vão monitorando o processo, mas com pouco sucesso. Matias Pires? Bom, quando eu penso na situação do Sudão do Sul, sinto uma certa dor, porque estou lembrado de um grande combatente da liberdade pelo Sudão do Sul, o John Garang, que bateu-se até conseguir o acordo que iria culminar com a independência do Sudão do Sul. Infelizmente, enquanto membro do governo de unidade nacional, onde exerceu as funções de vice-presidente, morreu em circunstâncias pouco claras num acidente de helicóptero quando regressava de Kampala. Tanto John Garang não merecia, tanto os seus pupilos não deviam deitar por terra de forma inglória os anos que ele dedicou à luta da causa tanto dos sul-sudaneses. E quando o Amílcar falou do político Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, que foi o primeiro angolano a ir nesta zona, ocorreu-me o discurso de despedida dele na nossa Assembleia Nacional, quando entendeu retirar-se da vida política ativa, onde ele dizia que é preciso termos alguma cautela ao lidar com as oposições em África, porque geralmente estão associadas a grupos étnicos e, excluindo-as, estamos a excluir parte da população. É a situação que ocorreu no Sudão do Sul. Enquanto Riek Machar foi vice-presidente, havia uma certa harmonia. Mas quando começou a ter alguma ambição para destituir, entre aspas, o presidente Salva Kiir antecipou-se e exonera o vice-presidente. O vice-presidente não se conformou e então promoveu a rebelião. Quer dizer, a sua exoneração, que devia ser encarada como um ato normal, desde que previsto na Constituição, dentro dos poderes presidenciais, foi transformada numa perseguição ao seu grupo étnico, à sua tribo. Então, são esses problemas que vamos tendo em África, infelizmente. Obrigado, professor Matias Pires. Vamos fazer aqui mais um intervalo. Eu já volto para falarmos do último tema. Vamos falar sobre o que se passa na República Centro-Africana e também no Gabão.